Ora, ora, ora. Parece que o primeiro diário não foi o suficiente para vocês, não é? Bom, então cá estamos nós para a parte 2 do Diário da Chiquitio. Ou melhor, do meu diário, não é? Como vocês devem ter imaginado, depois que eu cheguei na cidade de Vergineon, eu fui bem recebida, bem acolhida. E eu tava me programando para esses 4 dias de folga, até chegar o dia da missão. Eu comprei algumas coisas, algumas cordas, fios metálicos. Depois eu fui até uma cidade próxima, de caminhonete. Peguei uma garota, uma mulher no caso, 19 anos. Se chamava Yuki Natsumi. Quando eu peguei ela, coloquei ela na caminhonete e levei ela para a cidade de Verde Neon, amarrada com as cordas. Depois, chegando na Verde Neon, acabei torturando ela, mas infelizmente ela acabou fugindo de mim. Mas não durou muito tempo. Corri atrás dela, peguei ela de volta, trouxe para o local onde eu estava torturando, comecei a torturar ela mais uma vez. Você deve estar se perguntando como foi a tortura, não é? Usei facas, armas, alicates. Não. Isso seria muito fácil. Sabe? Como Lorde Demônio, eu prefiro as coisas do jeito mais difícil. Conseguir as coisas de um jeito fácil tornam as coisas muito entediantes, sabe? Então eu apenas amarrei ela e fiquei dando gotas do meu sangue até ela sucumbir. Até ela não aguentar mais. Até ela sentir a necessidade de beber meu sangue todos os dias. E bom, foi isso mesmo que aconteceu. Ela acabou ficando apaixonada pelo meu sangue. Não conseguiria mais viver sem ele. Então ela me serviu de livre e espontânea vontade. Depois, quando chegou o dia da reunião, eu fui a primeira a chegar junto da Yuki. E a gente esperou todos os outros chegarem. Nós somos sempre pontuais, sabe? Mas, pelo que parece, o pessoal daqui não é muito pontual. Então a gente só ficou sentado, jogando conversa fora, esperando alguém chegar. O primeiro que chegou foi o Paulo A, aquele gnoll que eu falei na minha memória passada. Se sentou ao meu lado e só ficou quieto. Depois chegou um outro gnoll, só que ao invés do Paulo A, que era um lobo, ele era tipo uma hiena. Ele se chamava Alphonse. Depois do Alphonse, chegou uma garota chamada Nyx. A Nyx era uma garota de cabelos verdes, com uma Maria Chiquinha no caso. Ela era bem parecida comigo, só tirando o fato que a minha Maria Chiquinha é bem maior do que a dela. Ela tem uma Maria Chiquinha bem pequena, bem curta, enquanto a minha é bem longa. Só que o que mais destacou nela foi a cor do cabelo. Verde, bem brilhante. Então eu assumi que ela também fazia parte da Verde Neon, já que ela tinha um cabelo desse jeito. Então a Nyx simplesmente se sentou ao meu lado, não falamos nada uma com a outra. E logo depois apareceu um homem alto, com cabelos negros, longos, que iam até os ombros. Segundo ele se chamava Nathan. Nathan se apresentou para nós e depois logo se sentou. Também percebi que ele era um vampiro, só que tinha algo de errado com ele, que naquela hora eu não sabia o que era, mas mais pra frente eu descobri o que é. Mas isso não é relevante por agora. Então, todas as 6 cadeiras estavam preenchidas, só faltava a cadeira da frente, que estava vazia, e provavelmente era a pessoa que nos chamou que iria estar lá sentada. Não demorou muito, uns 5 minutos depois ela apareceu, com o olhar totalmente acabado. Parecia que ela não dormia há dias. Bom, eu tentei conter minha risada, não é? Quase que eu rio. Então ela chegou até nós, perguntou para mim se esta seria a minha primeira missão, e eu apenas concordei que sim, seria a minha primeira missão. Pelo menos com um grupo. Então ela chamou 2 hackers, e o primeiro entrou. Ele se chamava Francis. Ele chegou, se sentou ao lado da equipe B, que era composta por Paulo A e pelo Alfonso, além do hacker que estava com eles, Francis. Então, para a nossa equipe, chegou uma outra hacker. Ela era uma sussurro, pele totalmente azul, além também de o cabelo dela ser um cabelo com dreads, um cabelo de dreads. Não era um cabelo liso nem cacheado. Então, essa imagem que vocês estão vendo é apenas a representação do meu desejo do cabelo dela ser liso. Eu acharia que ela ficaria muito bonita com esse tipo de cabelo.
Então eles foram para a missão deles, enquanto eu e minha equipe, a equipe A, tínhamos 5 pessoas, juntamente com a Yuki. Éramos 5 com ela. Então nos deram algumas mochilas e saímos, rumo a Lagoas Claras, o lugar onde aquela garota estava esperando pelo prefeito, que estava morto. Passamos por uma loja de armas, comprei algumas barras de ferro, os meus companheiros também compraram algumas coisas, e pedi pra Yuki, depois de comprar as barras de ferro, para ela comprar um kit de ferraria pra mim. Só que parece que o cara não queria vender e falou alguma coisa da minha raça de vampiro. Naquele momento eu quase perdi a compostura e tentei dar um soco na cara dele. Só que eu não fiz isso porque, bem, como uma loja de demônio, eu tenho que saber controlar minhas emoções. Se eu não souber controlar minhas emoções, que tipo de loja de demônio seria? Então, eu simplesmente fiquei quieta e entreguei R$50 para a Nyx, pra Nyx comprar um escudo pra mim. Então, quando o cara tava distraído pegando a escuta, Nyx aproveitou a oportunidade para pegar mais 3 escutas escondidos dele. Ele nem percebeu que ele roubou as escutas. Então eu fui a única que tive que pagar pela minha escuta. Triste, não é? Mas enfim. Quando saímos rumo à cidade de Lagoas Claras, passamos também por uma loja e compramos alguns mantimentos. Comprei alguns salgadinhos, algumas maçãs. Nyx comprou um kit de primeiros socorros. Comprou, entre aspas. Ele pediu para trazer o kit. Então, quando a funcionária estava distraída, ele roubou o kit para ele. Sim, essa Nyx, gostei muito dela, muito dela. Acho que eu vou torná-la minha serva mais cedo ou mais tarde. Mas, não por agora, não por agora. Então, fomos rumo à cidade de Lagoas Claras. No caminho, percebi que a caminhonete não cabia todo mundo, então eu fui no fundo e fui fazer minhas agulhas com as barras de ferro. Bem, enquanto eu ia fazendo as agulhas no fundo do carro, eu comecei a notar que estava ficando muito quente. Tipo, muito quente. Eram umas 9h30 ou 10 da manhã. Eu simplesmente pedi pra Yuki me ajudar. Então, com a roupa de empregada dela, ela tirou uma parte da roupa dela, do empregado, e colocou por cima da minha cabeça, para não pegar muito sol. Para vocês que não sabem, vampiros têm uma certa dificuldade de ficar no sol, sabe? Não é muito confortável. Então, quando terminei de fazer as agulhas, deu umas 12 no total. Foi pouca, mas acho que é bastante. Mas, conforme a gente andava de carro, eu olhava a paisagem e percebia que a gente não chegava nessa tal de Lagoas Claras. Pelo contrário, ao invés de lagoas, estávamos vendo agora muita areia, como se estivéssemos em um deserto. O carro deu problema e a Yuki, que estava dirigindo, ela só veio até mim para colocar a roupa de empregada na minha cabeça mesmo, mas ela estava dirigindo. Então ela percebeu que o carro deu problema e o carro não estava querendo mais andar. Eu não tinha percebido na hora, mas parece que a Nyx e o Nathan, eles observaram que tinha uma vila, uma cidade próxima, e foram pra lá. Porém, eles não me chamaram, foram sozinhos. Mais uma vez, assim como aquele Gnoll fez comigo, saíram sem ao menos me chamar. Impressionante como todo mundo me ignora. Não que eu não esteja acostumado, eu já tô acostumado com isso. Nem todo mundo quer ser amigo de uma pessoa tão poderosa quanto eu, sabe? Então, eu simplesmente desci da caminhonete, observei a cidade que estavam indo, fui atrás deles. Ao chegar lá, eu nem ao menos perguntei o nome da cidade. Agora que eu vejo que esse foi um dos meus erros. Não perguntei o nome da cidade que a gente estava. Então, simplesmente cheguei para o xerife e perguntei onde fica Lagoas Claras. Porém, o xerife não sabia onde ficava essa tal de Lagoas Claras. Na verdade, ele não sabe nem se essa cidade existe. Então, eu já estranhei. Lagoas Claras é bem conhecida. A gente estava a caminho de Lagoas Claras. Já era pra gente ter chegado em Lagoas Claras faz muito tempo. E esse cara nunca ouviu falar dessa cidade. Então comecei a estranhar. Mais estranho ainda, não passou nem 2 horas, 3 horas de viagem de carro e já tá anoitecendo. Como eu já tinha dito, saímos pela manhã, passou umas 3 horas, 4 horas e já estava anoitecendo. Como isso está acontecendo? Então eu simplesmente enfio essas ideias na minha cabeça. Tento não pensar muito nisso. Se eu pensar muito nisso,
a Darkness pode acabar saindo da minha mente. Então eu resolvo não pensar. Bom, depois de chegarmos na cidade, eu e Nathan vamos para uma taverna, juntamente com a Yuki, que estava comigo, e com a Zayob. Nós entramos na taverna, só que, para nossa surpresa, Zayob já estava lá. A gente mal entrou na taverna, ela já estava lá. Estava com uma caneca de cerveja na mão, bebendo, e já estava bêbada. Enquanto isso, Nix foi para uma igreja. Ele disse que ia para a igreja, mas ele não falou exatamente o que iria fazer lá. Então, nós só ficamos pela taverna mesmo. Então, eu decidi me divertir um pouco. Afinal, estava na taverna. Enquanto Zayob estava bebendo, eu decido então ter uma queda de braço com um dos habitantes. Nessa hora, Nix chega e ele observa a nossa queda de braço. E eu perco de propósito. Por que eu perco de propósito? Veja bem, eu sou uma forasteira. Eu não conheço esse lugar e essas pessoas nunca ouviram falar de Lagoas Claras. Então, se eu demonstrar todo o meu poder aqui, possa ser que eles me vejam como uma ameaça. Então, para o meu bem e para o bem do grupo, eu decido não ganhar desse cara na queda de braço. Então eu perco de propósito e simplesmente olho para ele e digo: tudo bem, você ganhou. Nesse momento o xerife chega e fala com o barman. O barman está olhando para a cara do xerife preocupado e eu acabo escutando a conversa. Parece que eles querem ajuda para alguma coisa, para lutar com alguém ou algum ser. Então eu chego perto deles e falo se eles precisam de ajuda. Pergunto se eles precisam de ajuda. Então eles falam que eu sou um enviado de Deus. Que irônico, não é? Querem me virar uma loja de demônio e me chamam de enviado de Deus. Impressionante. Mas eu decido ficar quieto. Afinal de contas, não quero estragar a alegria deles. Então eles disseram que o padre estava vindo e precisavam proteger a cidade de ataques de lobos zumbis. Parece que esse padre poderia saber onde é que fica Lagoas Claras. Então eu pergunto se a gente poderia ajudar, porque em troca da ajuda, o padre ajudava a gente a saber onde é que estava Lagoas Claras. E ele pergunta, o xerife na verdade pergunta para nós se era só nós três, eu, Yuki e a Nix. E eu respondo que não. Tem a Zayob, que está bebendo, e também tinha o Nathan, que estava aos redores. Então eu chamei o grupo e perguntei se eles poderiam ajudar o xerife. E todos nós concordamos em ajudar o xerife. Então saímos pra fora. E sabe aquelas cenas de faroeste? Aquelas que é tipo um duelo, onde tá o xerife e do outro lado tá o bandido. E quem atirar primeiro, bem, ganha o duelo. Foi mais ou menos assim. Só que ao invés de 2, éramos 7. Na verdade 6. Eu mandei a Yuki voltar porque eu tive medo dela, morrer no combate. Eu acabei de ganhar uma serva, não quero perder ela agora. Então éramos 6. E quando fomos nos virar para ver os nossos adversários, eis que aparecem 5 lobos. 4 menores e um lobo alfa de quase 2 metros. E nós ficamos encarando aqueles seres por um momento. Só depois de dar uma boa olhada naqueles bichos, foi que eu olhei para o céu. Parece que já estava de noite. Nós teríamos uma boa batalha agora, antes de dormir. Já fiquei animada com isso. Nix também. Exatamente por isso que ela começou o ataque, dando um tiro nos lobos e infelizmente errando. Sempre soube que esses lobos eram muito rápidos. Então, para despistar alguns, comecei a correr para a esquerda e 2 vieram atrás de mim. E Nathan, que estava de olho, começou a ir atrás de mim também e me ajudar com os lobos. Feriu a perna de esquerda de um que estava na minha esquerda. Enquanto isso, os outros 4 estavam lidando com 3 lobos, 2 pequenos e um alfa. Infelizmente, Zayob não estava nos seus melhores dias, não estava em um dos seus dias de glória. Então, ela errou a flecha. A flecha acabou pegando no telhado de uma casa. E os lobos começaram a atacar. Mordeu a mão do xerife. E o xerife, em resposta, deu um tiro bem na cabeça do lobo. Mas o lobo não tinha morrido. Mas o lobo não morreu. Ele estava com metade do crânio totalmente exposto. Mas ainda estava vivo.
e mordendo a mão do xerife ainda por cima. Então, o xerife deu um tiro bem na cabeça dele de novo e conseguiu matar ele. Porém, a alegria não durou muito pro xerife. O lobo alfa, vendo isso, foi logo pra cima dele e arrancou uma das pernas do xerife. Mas ele não comeu a perna. O interessante é que ele puxou a perna do xerife pra fora e depois cuspiu, como se aquela perna fosse imunda pra ele. Isso me chocou muito. Porém, já tô acostumada com coisas desse tipo. Então, eu nem me importei tanto. Eu simplesmente achei que o Nix ia fazer algo a respeito disso. Mas parece que Nix estava ouvindo alguma voz dentro da cabeça dele. Porém, ele só ignorou no começo e continuou lutando. Enquanto isso, eu e Nathan estavam enfrentando dois lobos. Um estava com a perna machucada, então aproveitei a oportunidade para correr até ele. Coloquei a cimitarra bem debaixo do pescoço e arranquei ele fora, tacando a cabeça dele no chão e falando pro outro: isso é o que acontece quando você mexe com uma futura Lorde Demônio. Então, Nathan se viu em apuros porque o lobo tentou atacar ele novamente. Nathan tomou um pouco de dano, mas logo depois deu um tiro bem no peito daquele lobo. Porém, o lobo ainda continuava vivo. Enquanto isso, lá estava Zeub de novo, tentando dar mais uma flechada no Alpha e errando novamente. Tadinho da Zeub. Enfim, por outro lado, quando eu olhei para Nix, percebi que as garras dela já estavam negras. Ela não tinha aquelas garras antes. Nix não tinha essas garras. Significa que ela fez igual a mim. Provavelmente a Nix fez um pacto com algum elemento. Bom, ele ganhou garras, já eu perdi minha sombra. Que interessante. Então, Nix aproveitou essa oportunidade para jogar uma bomba de fumaça. E o lobo que ele estava enfrentando já tinha se derretido todinho. Da mesma forma que a entidade me ajudou, jogando vermes fantasmas na cabeça do meu inimigo, essa entidade ajudou Nix, simplesmente evaporando o lobo. Então agora Nix, com as garras, joga a bomba de fumaça. Pra vocês que não sabem, acho que eu esqueci de falar pra vocês, não é? Sim, eu emprestei bombas de fumaça pra minha equipe, também algumas bombas que explodem, de verdade. Enfim. Nix ficou furtivo, viu por trás do lobo alfa e acabou arrancando uma das patas dele fora. Porém, não era o bastante, o lobo ainda estava de pé e pronto para atacar. Nessa hora, quando eu vi aquilo, eu simplesmente fiz a mesma coisa. Eu estava com a mesma bomba de fumaça, joguei uma bem na cara do lobo, porém o lobo desviou. Mas felizmente quem fez essas bombas de fumaça fui eu, então eu tinha um truque na manga. Puxei a cordinha que estava segurando a bomba de fumaça e ela simplesmente explodiu na cara do lobo. Então eu vim por trás dele, minha cimitarra deu um pulo e eu cravei a minha cimitarra bem na nuca daquele filho de uma mãe e arranquei a cabeça dele fora. Nathan teve uma boa ideia, viu aquele lobo gigante, olhou pra mim e pediu pra mim emprestar um fósforo pra ele. Ele tinha uma caixa de fósforos, então eu emprestei a caixa e um palete de fósforo pra ele. Ele riscou, acendeu a bomba, depois ele deu um salto mortal e mirou bem na boca dele, bem na boca daquele lobo, que estava aberta, rugindo pra Nix. Então acertou a boca dele, ele acabou engolindo e explodiu em 1000 pedaços. Olhei para aquilo e simplesmente fiquei impressionada. Como vampira e como futuro Lorde Demônio, vi potencial nesse tal de Nathan. Enfim, a luta acabou e o padre chegou bem na hora. Depois que o padre chegou, ele estava com um colar e percebi que aquela pedra que ele estava carregando era uma pedra ritual chamada Ossos. Permite que o usuário reconecte parte do seu corpo de volta. E ele fez isso com o xerife. Pegou a perna dele que estava decepada e colocou ela no lugar. Logo após isso, o padre desmaiou porque, pelo que eu li, essa magia ela torna todos os pontos de ocultismo do usuário. Então, depois de ter desmaiado, o xerife nos agradece e fala que vai pagar a nossa conta hoje na taverna. Então, nós aceitamos e quando chegamos lá, parece que Nix encontrou algo na igreja. É uma carta. Depois que a gente tenta ler ela, não conseguimos, mas sabemos que ela é de uma linguagem vietnamita. E o padre sabe falar essa linguagem, então ele aparece atrás de nós e começa a traduzir.
Mas infelizmente não tinha nada de importante nessa carta, então acho que nem precisa comentar o que tá escrito aqui. É sério, é muito inútil. Então o padre volta e começa a beber. Eu rio, o padre bebendo. Isso no mínimo é bem bizarro. Mas vocês querem ver uma coisa ainda mais bizarra do que isso? Bom, acreditem ou não, desceu as escadas uma mulher de 50 anos. Uma mulher não, uma velha de 50 anos, prostituta, e começou a gritar pra taverna toda que se alguém queria ter algum tipo de diversão com ela. E para ficar ainda mais bizarro, o nome dela era Gertrude. Gertrude, cara. Impressionante. Eu estava tomando uma boa taça de vinho, junto com a Yuki. Nix comenta que eu estava querendo alguma coisa com ela, e já eu rebato que a Nix estava querendo alguma coisa com ela. Isso a gente acabou criando uma certa rivalidade. Não uma rivalidade entre dois inimigos, mas uma rivalidade entre duas amigas. Eu senti uma conexão entre mim e a Nix. Então eu me perguntei, seria uma boa mesmo ter ela como serva. Então pensei em alguma forma de me aproximar, mas não sabia como. Mas enfim. Bom, Zeob e Nathan foram para os dormitórios. No caso, eles foram para uma pousada perto e foram dormir. Enquanto isso, eu e Nix estávamos na taverna e a gente decidiu dar uma volta por aí. Pedi pra Yuki ficar na taverna enquanto isso. Bom, eu fui para a igreja primeiro, não achei nada demais. Acho que Nix já explorou tudo que tinha pra explorar lá. E quando eu volto da igreja, parei pra delegacia e encontro o Nix. E Nix decidiu vir junto comigo. Nix estava bebendo. Eu não sei se ele... eu não faço a mínima ideia se Nix tinha algum senso de direção, mas ele me seguiu. Chegamos na delegacia. Queria achar alguma arma, alguma coisa ou alguma dica da onde a gente estava, de que lugar estávamos. Mas eu achei uma coisa ainda melhor. Achei uma pedra de ritual. Toque do conhecimento. Esse negócio vai tomar muito do meu PO. Mas, em troca, eu posso desintegrar qualquer inimigo. Um poder digno de uma loja de demônio, não acha? Bom, de lá fomos para o estábulo. Eu já cansei de explorar essa cidade, cansei de tentar achar pistas, então queria me divertir um pouco. Mas a única coisa que achamos foi um burro e um cavalo manco. Eu peguei o cavalo manco, afinal de contas eu sou muito leve, acho que ele nem ia perceber que eu estava em cima dele. Já Nix ficou em cima do burro e a gente foi caminhando, na verdade cavalgando com eles, até chegar na taverna. Chegando lá, eu despeço o meu cavalo e chamo a Yuki, pra Yuki vir comigo, dormir comigo. Então, quando a gente chega na pousada, Nix despede seu burrinho, que já deu até um nome, chamado Pé de Pano. Bom, um nome bem original. Então chegamos na pousada, eu reservo um quarto pra mim e pra Yuki, e Nix reserva um quarto pra ele. Chegando no meu quarto, eu alimento a Yuki com meu sangue. Porque a Yuki ela não tomou meu sangue hoje o dia todo. Então ela deve estar faminta. Eu alimento ela, depois... Bom, não posso dizer o que aconteceu entre nós duas, sabe? Não é algo que se diga tão fácil assim. Se é que me entendem. Bom, quando eu dormi, eu acabei tendo um sonho que eu estava no mesmo lugar onde enfrentei os lobos. Só que lá do outro lado eu vi uma figura negra se levantando e tinha olhos amarelos. Eu levei um susto e quando acordei, eu estava repleta de olhos amarelos. Foi aí que minha ficha caiu. Eu não sei o que está acontecendo nesse maldito lugar. Mas aqui era para estar Lagoas Claras. Ninguém sabe onde é que fica Lagoas Claras. Aparecem lobos gigantes. E para completar, esse lugar adora o Deus do Sangue. Porque eu vi na igreja algumas marcas de sangue, algumas gotas. Então, será que estamos em alguma dimensão alternativa? Será que fomos teleportados para algum ponto da história? Voltamos no passado? Ou será que nós estamos em uma dimensão diferente? Ou será que algum monstro está ao redor criando uma ilusão? Não sei. Eu não posso suportar isso sozinho, eu não posso. Então eu simplesmente sucumbo ao desespero e peço ajuda para Darkness.
Então meu cabelo começa a ficar negro. Eu começo a lentamente perder a minha visão. E ao invés de tudo ficar preto, tudo começa a ficar branco. E a Darkness toma conta de mim. E agora ela é que vai tomar meu lugar. Até a gente sair desse maldito lugar, o combinado foi ela resolver todos esses problemas deste lugar. E depois que tudo acabar, tudo se resolver, ela me trazer de volta. Enquanto isso, meus amigos, meus companheiros, que vocês possam entender o que eu fiz. Que vocês possam me esperar até eu voltar. Enquanto eu não voltar, que vocês possam se dar bem com a Darkness. Ela pode ser um pouco má às vezes, mas no fundo, ela também considera vocês como companheiros, eu tenho certeza disso. Então, isso é um até breve, mas o diário da Chiquitio não termina aqui. A Chiquitio tá indo embora, mas a Darkness vai ocupar meu lugar. Ela vai fazer o diário igual a mim. Afinal de contas, nós somos a mesma consciência, só que com personalidades diferentes. Então eu, que sou a consciência da Chiquitio, ainda vou continuar falando com vocês. Mas agora através da Darkness. Eu espero que entendam essa atitude que tomei. Foi para o bem de todos. A Darkness é mais forte do que eu, mais inteligente do que eu. E ela provavelmente vai conseguir resolver esses problemas mais rápido. Ela não vai se abalar tão fácil. Então, até lá. Fique com ela. E, bom, como eu já disse nos outros vídeos, tentem não morrer, ok? Pelo menos até eu voltar. Bem, até breve.